vai cair 1,5%, vai cair 1%. Eu ia às reuniões lá fora, no G20, em Washington, em Davos, na Suíça, em Paris, na OCDE, e eu dizia, vocês vão errar, vocês estão subestimando o Brasil, vocês vão errar. Resultado. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Novo, as narrativas e a verdade. O teto de gasto foi muito mal construído. Foi muito mal construído. Por exemplo, no primeiro ano não tinha doença nenhuma e nós pedimos uma exceção ao teto. Por uma razão. O teto é para impedir o inchaço da máquina pública que os governos anteriores fizeram. Então, os governos anteriores foram inchando a máquina pública, contrataram 160 mil pessoas, deram aumento de 50% acima da inflação para o funcionalismo, ganhando 3 vezes mais do que alguém que trabalha aqui abaixo, pagando imposto para financiar a máquina pública. Ou seja, em vez de a máquina pública servir o cidadão brasileiro, era o contrário. Os brasileiros é que serviam a máquina pública, com salários muito mais altos, com concurso público toda hora. Então a máquina pública estava sofrendo um inchaço. Então o governo anterior colocou um teto, mas fez um teto que não colocou nem parede e nem consertou o chão. Imagina você. O governo anterior que fez isso? Foi o governo Temer que botou o teto. Tá. Então o governo botou um teto. Imagina uma casa com um teto sem parede, ou seja, o teto vai cair na sua cabeça. Parece o Vinícius de Moraes, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O piso sobe, não tem parede, não dava nem para você ficar numa rede. Então fizeram um teto com defeitos, o piso subindo o tempo inteiro, nos comprimindo contra o teto, com despesas obrigatórias. Ou seja, a classe política, pela primeira vez durante a guerra do Covid, teve que fazer o que se faz no mundo inteiro, assumir o orçamento. Falar assim, olha, tem dinheiro para mais frágeis e não vai ter aumento de salário durante 1 ou 2 anos, enquanto durar a guerra. Então, esse comando do orçamento, que é a essência da política, exercer a política é decidir para onde vão os recursos públicos. No Brasil, 96% do dinheiro está carimbado, vinculado, e tem a maior ferocidade numa disputa de 4%. Todo mundo xingando todo mundo ladrão, por causa de 4% do PIB. 4% do orçamento. Então, não é razoável. Bom, mas de qualquer forma, voltando à sua observação inicial. Tinha um teto lá. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Ele se aplicava ao governo federal, para não inchar. No primeiro ano, nós queríamos retomar a extração de petróleo, que estava paralisada há 8 anos. Aliás, o que nós fizemos foi justamente desentupir tudo que estava entupido, né? Nós estávamos sem acordo comercial com a Argentina há 8 anos, que era o Mercosul, fizemos o acordo, tudo no primeiro ano. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos o acordo comercial, mandamos um acordo para a União Europeia, fizemos a área de livre comércio da Europa, quer dizer, fomos fazendo acordos comerciais, fizemos a reforma da Previdência, estávamos andando e, no caso do teto, queríamos tirar o petróleo do chão, mas os estados e municípios queriam recursos. E diziam, olha, nós só vamos deixar aprovar aí essa retomada dos leilões de petróleo se vocês destinarem uma parte para nós. Ora, o nosso programa, da mesma forma, o nosso programa era mais Brasil, menos Brasília. O povo vive nos estados, o povo vive nas cidades, o povo não vive em Brasília. Em Brasília a gente pensa o Brasil, mas saneamento, segurança pública, escola, saúde, está tudo onde vocês vivem, onde o povo vive. Então o que nós fizemos? Nós, de moto próprio, vontade nossa, queríamos repassar dos 90 bilhões que nós receberíamos pelo petróleo, nós queríamos repassar 20 bilhões para os estados e municípios. Então nós abrimos o teto para diminuir o governo federal. E todo mundo, furaram o teto. Ou seja, bobagem. O teto, na verdade, é um símbolo, é uma bandeira de defesa de não deixar o governo federal inchar. Ora, se eu estou reduzindo o governo federal, não tem problema nenhum fazer essa exceção. Então foi no primeiro ano. Segundo ano, furaram o teto de novo, destruíram o arcabouço fiscal. Fake news. Mentira. Se tiver uma doença, feito teve, nós vamos deixar a população toda morrer por causa do teto? O teto é para não deixar o governo federal inchar. Eu não estou inchando o governo federal. Eu estou dando dinheiro para a população brasileira, para salvar a população brasileira. Sabe o que aconteceu com nossos gastos? Saíram de
19% do PIB para 26,5% para ajudar a população brasileira. No ano seguinte, 18,7%. Voltou tudo, quer dizer. Então, nós furamos o teto, tipo Papai Noel, pô. Desceu para ali para entregar presente para todo mundo, subiu de novo. Fizemos uma chaminézinha para entregar presente para todo mundo. Então, furaram o teto, sim, mas o governo federal é o primeiro que vai sair gastando menos do que quando chegou. Então, nós cumprimos a nossa missão, salvamos a população brasileira, 68 milhões, empregos. Importante dizer isso também, porque está cheio de fake news. Primeiros 60 dias da nossa guerra, eu dizia para vocês, antecipamos primeiras camadas de proteção para os idosos, antecipando 13º de aposentados e pensionistas, antecipamos o abono salarial, que é quem ganha até 2 meses de salário mínimo, são os mais frágeis também, antecipamos tudo, postergamos impostos, ninguém precisa pagar imposto durante um bom tempo, bar, restaurante, todo mundo que estava com dificuldade, fizemos uma série de medidas, depois desenhamos o auxílio emergencial e aí fizemos o benefício emergencial, que também foi o seguinte, perdemos 1 milhão de empregos em 60 dias. Dali até o fim do ano recuperamos 1 milhão de empregos, porque criamos justamente o auxílio de um lado e do outro lado o benefício que dizia o seguinte, se você está querendo demitir alguém, não demita. Por exemplo, restaurante. Já que não tem ninguém vindo almoçar no restaurante por distanciamento social, vamos fazer o seguinte, em vez de 8 horas de trabalho, vamos trabalhar 4 horas. 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Prepara a refeição, serve sua vizinhança, depois fecha de novo. E depois volta 2 horas antes do jantar, prepara o jantar, serve a vizinhança, fecha de novo. Pague metade do salário e nós pagamos outra metade. Com isso, nós conseguimos preservar 11 milhões de empregos. Do fundo do poço, que foi julho de 2020, quando nós perdemos 1 milhão de empregos, do fundo do poço até hoje, nós criamos 16 milhões de novos empregos. 16, mais do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha juntos. Pega as 3 maiores economias lá do país avançado, junta eles todos, eles não conseguiram criar tanto emprego quanto nós. 8,8 milhões com carteira assinada. 7,3 milhões de novos empregos informais. Então nós preservamos 11 milhões, nós temos um CPF de cada um. Você imagina o seguinte, eram 106 milhões de brasileiros, população economicamente ativa no último censo. 46 milhões tinham carteira assinada, 40 milhões eram informais, são os invisíveis que nós descobrimos, e que era a obsessão do presidente. Nós temos que ajudar esse pessoal. Como é que fica o pai de família que sai, vende uma garrafa d'água num jogo de futebol e leva comida à noite para o pessoal? Como é que a turma vai comer se ele não tem jogo de futebol, tem ninguém no sinal para ele vender uma garrafa d'água? Nós temos que proteger essa turma. Desenhamos o auxílio emergencial. E quando começaram as demissões em massa no setor formal, nós criamos o benefício emergencial. Salvamos 11 milhões de empregos, criamos mais 16. Ou seja, protegemos 27 milhões de empregos nesses 2 anos. Todo mundo dizia que o Brasil ia afundar 10%. Bom, as previsões do FMI, a FMI veio ao Brasil, tanto nós mandamos a missão do FMI embora. Quando acabou a confusão toda, eu falei, você atrapalhou mais do que ajudou, pode ir embora, todo mundo passear. Gosta de goiabada, gosta de ver jogo de futebol, é bom vir pro Brasil, tem praia, tem tudo, mas vocês não estão ajudando a gente. Vai embora, não precisamos de vocês. Fechamos a missão deles aqui. Não tem uso. Atrapalhou na pior hora. Quando nós precisávamos de ajuda, foi a hora em que fizeram previsões catastróficas. Chegaram aqui, o PIB vai cair 9,7%. Bom, resultado, quem caiu 9,7% foi a Inglaterra, quem caiu 8,7% foi a Itália, quem caiu 7,8% foi a França, quem caiu 5,6% foi a Alemanha, quem caiu 4,5% foi o Japão, e o Brasil caiu 3,9% só. Aí eu falei, e agora vai voltar em V, vai voltar com força. O ministro Paulo Guedes está falando em V, só se for V de virtual, brincando com o nosso esforço de manter a moral da tropa, manter a firmeza da economia, porque nós somos átomos que raciocinam. Se todo mundo ficar deprimido, a economia desce. Se a gente tiver um comportamento forte, acreditar na nossa própria força, trabalhar, a coisa anda. Resultado, o Brasil voltou 4,5%. Esse ano, todo mundo dizia que ia ter recessão, vai cair 1,5%, vai cair 1%. Eu ia às reuniões lá fora, no G20, em Washington, em Davos, na Suíça, em Paris, na OCDE,
E eu dizia, vocês vão errar. Vocês estão subestimando o Brasil. Vocês vão errar. Resultado, o Brasil voltou com força, 4,5%. Esse ano que previam que o mundo ia crescer entre 4% e 5% e o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%, eu no final do ano passado falei, olha, vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima, vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo, vão passar o ano revendo o crescimento de vocês para baixo e a inflação de vocês para cima. Exatamente o que está acontecendo. Resultado, esse ano nós estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%. Como eu acho que nós vamos crescer daqui ao fim do ano, vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo. O país não cresce, desemprego aberto em massa. Achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal. Abrimos 8 milhões de novas empresas. Estão eles todos cadastrados. 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara e ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível. Triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos. O que está acontecendo com todos nós.